Imagine um reino chamado Judá, com seus reis e seu povo vivendo em uma época de muita confusão. As pessoas estavam se afastando de Deus, fazendo coisas erradas e buscando ajuda em outros deuses. Foi nesse tempo, por volta do ano 740 a.C., que um homem chamado Isaías foi escolhido por Deus para ser seu mensageiro. Ele não era um mensageiro comum. A própria Bíblia nos conta que Isaías teve uma visão incrível de Deus sentado em seu trono, cercado por anjos. Foi um momento tão poderoso que Isaías se sentiu indigno, mas um anjo o purificou. Então, ele ouviu a voz de Deus perguntando: "Quem enviarei? E quem há de ir por nós?" Isaías com coragem respondeu: "Eis-me aqui, envia-me a mim." Assim começou a grande missão de Isaías. A principal tarefa de Isaías era falar ao povo de Judá e aos seus reis. E as mensagens não eram sempre fáceis de ouvir. Ele alertava sobre a maldade do povo, sobre a injustiça que eles praticavam, sobre como estavam ignorando a Deus e confiando em suas próprias forças ou em acordos com outras nações. Isaías era como um alarme de Deus, tentando despertar as pessoas. Ele dizia que se eles não mudassem seus caminhos, coisas ruins aconteceriam, como invasões de exércitos inimigos. Era um tempo difícil, e a verdade nem sempre era bem-vinda, mas Isaías não tinha medo de falar o que Deus mandava. Isaías não falava apenas sobre o presente. Deus lhe mostrava o futuro, tanto as coisas ruins quanto as boas que aconteceriam. Ele avisou sobre a chegada do poderoso império assírio, que viria e causaria muita destruição. Isaías também profetizou sobre a queda de Samaria, a capital do reino do norte, Israel, e a dispersão do seu povo. Para o reino de Judá, ele também alertou que, se não houvessem arrependimento, eles seriam levados para o exílio, para uma terra distante chamada Babilônia. E tudo o que Isaías profetizava acontecia. Isso mostrava que a palavra dele era de fato a palavra de Deus. No meio de tantas notícias difíceis, Isaías também trouxe mensagens de esperança maravilhosas. Uma das mais famosas é a profecia sobre o Emanuel. Ele disse que uma virgem conceberia e daria à luz um filho, e o nome dele seria Emanuel, que significa Deus conosco. Essa profecia, que seria cumprida muitos séculos depois com o nascimento de Jesus, trazia uma luz no fim do túnel para um povo que vivia em trevas. Era a promessa de que Deus não os abandonaria, mas que enviaria uma ajuda divina e especial. Isaías foi conselheiro de vários reis de Judá, como Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Muitos desses reis estavam com medo de ataques inimigos e queriam fazer alianças com nações poderosas, em vez de confiar em Deus. Isaías sempre os lembrava de que a verdadeira força vinha do Senhor. Ele dizia aos reis para confiarem em Deus e ficarem quietos, sem se desesperar. Por exemplo, quando o rei Acás estava apavorado com 2 reis inimigos, Isaías o encorajou a pedir um sinal a Deus, mas Acás recusou. Mesmo assim, Isaías deu o sinal do Emanuel. Ele era uma voz de fé em meio à dúvida. Um dos momentos mais dramáticos no ministério de Isaías foi durante o reinado do rei Ezequias. O poderoso rei Senaqueribe, da Assíria, estava conquistando todas as cidades ao redor e ameaçava Jerusalém. Ele enviou mensageiros com cartas zombando de Deus e desafiando Ezequias a se render. Ezequias, ao invés de se desesperar ou fazer alianças com outros países, levou as cartas para o templo e orou a Deus. Ele então procurou Isaías. Isaías trouxe uma mensagem de Deus. Não temas. Deus prometeu que protegeria Jerusalém. E assim aconteceu. Um anjo do Senhor matou 185.000 soldados assírios em uma noite, e Senaqueribe teve que fugir envergonhado. Foi uma demonstração incrível do poder de Deus e da fé de Ezequias e Isaías. Outro momento marcante foi quando o rei Ezequias ficou doente e estava à beira da morte. Isaías foi visitá-lo e lhe deu uma mensagem direta de Deus: "Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás." Ezequias chorou amargamente e orou a Deus. Deus então falou com Isaías novamente, antes mesmo que ele saísse do pátio do palácio. Deus disse a Isaías para voltar e dizer a Ezequias que ele havia ouvido sua oração e visto suas lágrimas, e que acrescentaria 15 anos à sua vida. Foi mais um milagre poderoso operado através de Isaías, mostrando a compaixão de Deus. Depois de sua cura milagrosa, o rei Ezequias recebeu embaixadores da Babilônia. Orgulhosamente, ele mostrou a eles todos os seus tesouros, as armas e tudo o que havia em seu palácio. Isaías, com sua visão profética, confrontou Ezequias. Ele disse ao rei que um dia, tudo o que ele havia mostrado seria levado para a Babilônia, e até mesmo alguns de seus descendentes seriam feitos eunucos no palácio do rei da Babilônia.
Essa foi uma profecia triste, mas que se cumpriu décadas depois, mostrando a importância da humildade e da confiança exclusiva em Deus, e não nas riquezas. Uma das partes mais profundas e comoventes do livro de Isaías são as profecias sobre o servo sofredor. Isaías descreveu um futuro Messias que não viria com poder e glória para conquistar, mas que seria humilhado, desprezado, ferido e morto pelos pecados do povo. Ele disse que esse servo levaria sobre si as dores e enfermidades da humanidade, que seria transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Essa descrição detalhada, feita centenas de anos antes de Jesus nascer, é uma das maiores evidências da inspiração divina do livro de Isaías e aponta diretamente para o sacrifício de Jesus Cristo. Isaías viveu por muitos anos, talvez até 60 anos como profeta, em tempos de muitas mudanças. Ele viu o seu povo e os reis de seu tempo falharem muitas vezes, mas nunca deixou de pregar as mensagens de Deus. Ele foi uma voz corajosa em um mundo que precisava ouvir a verdade. Seu livro, que é um dos maiores da Bíblia, é cheio de poesia, alertas e, principalmente, muita esperança. Isaías profetizou sobre um tempo futuro de paz, justiça, quando o conhecimento de Deus cobriria a terra. Ele nos deixou a visão de um reino de Deus que um dia virá, liderado por um rei justo e perfeito. O legado de Isaías é o de um profeta que apontou para a falha humana, mas também para a fidelidade de Deus e a promessa de um futuro brilhante e eterno. Qual parte da vida de Isaías te surpreendeu mais?